Muito bem. O meu filho Felipe, né, o mais altão que está lá no fundo, né? O Felipe me mandou, acho que foi ontem, que ele me mandou um link de uma notícia que saiu na internet, dando conta de que a quantidade de pessoas que se declaram de religiões afro-brasileiras havia aumentado muito mesmo, né? E isso se deve, essa notícia foi extraída do resultado do último censo. O último censo ocorreu em 2022, olha quanto tempo já, né? Mas só foi divulgado agora e já está tendo uma celeuma aí entre algumas religiões, né? Mas aumentou tanto, a ideia é que a princípio parece que aumentamos em 300%. 300% o aumento de pessoas que se declaram umbandistas ou candomblecistas. Nós saímos de 0,3% para 1%. É muito, né? 0,3% para 1% da população brasileira, né? E aí eu fico pensando, mas será que é só isso mesmo? Mas eu conheço tanta gente macumbeira, mas não é possível que seja só 1% só. E aí eu fiquei pensando, será que as pessoas efetivamente se declaram, né, como umbandistas? Será que esse número não está subestimado? Porque, olha, eu fico pensando, imaginemos nós, vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginemos que nós estejamos numa reunião com colegas de trabalho, vários colegas de trabalho. E aí eles estão falando, então, você viu o culto, quando o pastor deu a fala dele no culto, tal, o outro falando, você foi na igreja, tal, né, não, nós vamos amanhã, os filhos, tal. De repente eles viram para você e falam assim, e aí você é o quê? Qual que é a sua religião? Aí, o que eu observo é que muitas pessoas falam, eu sou espírita, quando quer aliviar, né? Quando não diz, eu sou católico, não praticante, né? Como se não praticante fosse uma religião, né? Ou é católico ou não é verdade? O católico é aquela pessoa que vai à missa, né? Que comunga, que participa, né? Eu estou falando desse católico ativo, e não daquela coisa que a gente vai, quando é um batismo de algum parente que fica mal na fita, a gente tem que ir, né? Casamento ou velório. São os 3 episódios, né? Que normalmente se vai. Então, eu fico pensando, né? Puxa vida, quantas pessoas vêm aqui no templo toda vez que tem gira? Passa com Exu, adora Exu, abraça, beija, ama, né? Aceita a ervinha para tomar banho, acende a vela lá que as entidades dão, né? Pode baforar, joga o fumaça em mim, né? Me ajuda, faz qualquer negócio. Mas se alguém numa pesquisa perguntar qual é a sua religião, a pessoa diz que é católico ou é espírita. Deve haver um motivo para isso, né? Porque, veja, ser umbandista não é necessariamente quem está vestido de branco. Porque se fosse assim, todo mundo tinha que ser padre ou freira, não é? Quem vai na igreja, não é verdade? Então, as pessoas que vão à igreja são católicas porque comungam daquela ideia, né? Fazem parte, se sentem bem, se sentem felizes, aquilo fala a alma. O mesmo acontece aqui com as pessoas. Mas então por que a maioria não se declara, né, umbandista? Muito provavelmente por conta do racismo religioso. O racismo religioso gerou uma intolerância, porque as pessoas dizem, é intolerância religiosa. Não, mas antes da intolerância vem o racismo religioso. Porque as religiões afro-brasileiras têm uma origem, né? Elas têm uma origem. E essa origem, uma boa parcela dessa origem está pautada nas tradições africanas, no preto africano. E o nosso país, embora já tenha feito a abolição há mais de 100 anos, ele ainda age como racismo. Existe aquilo que a gente chama de racismo estrutural, né? Eu não sou racista, eu tenho até amigo preto. Não é assim que muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, né? Então isso está meio que entranhado ainda na cultura, né, das pessoas. Então as pessoas não falam por conta do racismo estrutural, porque o racismo gera essa intolerância e muitas vezes a intolerância já está esbarrando na violência, no ataque, na violência, né? Por que a gente fecha o portão e não deixa aberto para todo mundo entrar? Porque a gente tem que zelar pela segurança de todos, a gente não sabe. Infelizmente hoje existem pessoas que estão envolvidas no crime e ao mesmo tempo em determinadas religiosidades. E elas fazem o que bem entendem, então a gente precisa
ter uma cautela com a questão da segurança, né? Então, também tem esse fator, né? Que não é só a questão de se sentir envergonhado ou por conta do preconceito que existe, né? Mas também por conta de uma segurança. Outro fator é que muitas vezes as pessoas temem ser associadas a gente ruim. Por quê? Porque se também dissipou entre a sociedade que o umbandista, o candomblessista, o macumbeiro, enfim, a pessoa que frequenta religiões afro-brasileiras, ela é do mal. Ela cultua o diabo, né? Ela faz maldade para os outros, né? Vocês não veem aqui eu com bonequinho toda vez furando, né? Ou seja, as pessoas que vêm aqui sabem muito bem que eu estou o tempo todo dizendo que Exu não é o diabo, que os orixás são emanações de Deus, que as entidades que baixam são nossos ancestrais que vêm para nos auxiliar a nos tornarmos pessoas melhores. Então a gente precisa de pessoas que comprem essa ideia e ajudem a disseminar essa ideia para outros. Eu já tive situações de pessoas que entraram aqui e falaram, nossa, é tudo branquinho. Eu pensei, o que será que a pessoa estava imaginando? Que era tudo preto, vermelho, né? Umas estátuas diabólicas e tal. Né? Ou então as pessoas falam, nossa, eu não sabia que Umbanda era assim, né? Pois é, a Umbanda ela tem um arcabouço filosófico e ritualístico que estrutura a nossa prática. Né? Nós não temos só a prática mediúnica. A prática mediúnica é uma possibilidade. Né? É uma das facetas da Umbanda. A Umbanda, ela nos ajuda a buscar o autoconhecimento, a melhorar, a desenvolver virtudes, né? Talvez por isso é que ela só tenha 1%, né? Ah, mas tem outros lugares que é diferente, né? Que não seria o melhor dos mundos, né? As pessoas às vezes fazem algumas palhaçadas, isso depõe contra a Umbanda? Sim, depõe contra a Umbanda, né? Então nós precisamos usar as tecnologias que estão a nosso favor, que são as redes sociais, a internet, para tentar mostrar que não é nada disso. Que essas pessoas podem estar fazendo qualquer coisa, menos Umbanda, de verdade, né? Elas estão fazendo qualquer coisa para chamar atenção, para pegar dinheiro, enfim, né? Para ganhar um like, né? Um joinha, sei lá, mas Umbanda verdadeiramente não estão fazendo, né? E eu, voltando ainda a essa questão do preconceito, né, de como as pessoas, como é difícil a gente às vezes se declarar, né, umbandista, eu não sei se todos sabem, eu moro no interior, e no interior todo mundo se conhece, né, então na quinta-feira eu fui no salão fazer unha, e eu cheguei lá e estava o padre da cidade, né, só tem uma paróquia grande, né, na pracinha central, e o padre da cidade estava lá, um rapaz bem mais jovem que eu, todo montado, né, na batina, né, todo de pretinho e tal, e eu cheguei e eu olhei o padre lá despachadão no sofá, comendo um bolo, uma torta lá, tomando um refrigerante, e confraternizando, né, com a dona do salão. Eu falei, boa tarde, ainda a Vera brincou comigo e falou, você não pediu a bênção? Eu pensei que ele ia pedir para mim também, né, mas enfim, né, eu fiquei pensando depois, será que se eu andasse lá na cidade com a minha tunicazinha, né, com esses sinais de pemba aqui, né, esses pontos riscados, será que eu seria recebida, tão bem recebida, né, como o padre foi, como o padre estava sendo? E se a minha forma de fazer Umbanda não usasse túnica, usasse a saia, o pano amarrado no peito, aqui nas costas, no laço, e eu usasse o torso na cabeça, acho que eu ia ser excomungada, né, da cidade. Por muito menos, as pessoas já me olham com um olhar estranho quando veem minhas pulseiras, né, ou uma guiazinha de proteção que eu uso no dia a dia, né. Então a gente percebe que ainda há um incômodo muito grande, né, já melhorou, mas é preciso fazer mais, né. Imagine seu filho ou sua filha, né. Aqui nós temos algumas crianças que são macumbeirinhas já, né? E um ali que está ensaiando para ser, né? Imagine seu filho ou sua filha, você deixaria ele ir para a escolinha com uma guia no pescoço, né? Ou ele falando, eu fui lá no salão com a minha mãe, eu estava conversando com meu amigo. Quem é seu amigo? É Exu. Então, com certeza ele sofreria bullying, né?
Eu me lembro na faculdade, quando eu dava aula, que eu quase fui mandado embora. Fui mandado embora depois, né? Mas naquela ocasião eu quase fui mandado embora. Por quê? Porque nos corredores da faculdade era permitido que determinado segmento evangélico fizesse uma espécie de culto. Então eles tocavam violão, eles cantavam, né? Eles louvavam a Deus, tal. E aí eu fui falar com o coordenador, porque você sabe, eu sou ariana, né? Ariano gosta de uma confusão, né? E aí eu fui falar com o meu coordenador e falei para ele: ô chefe, é o seguinte, tem uma turma de algumas salas que eu dou aula que eles são umbandistas. E como foi autorizado aquelas pessoas a tocarem violão e cantar e tudo mais, e fazer os louvores, nós vamos trazer um só atabaque para não me incomodar, e nós vamos entoar alguns pontos cantados. Ele ficou olhando para minha cara e falou: você é louca? Eu falei: não, por quê? A universidade não é um espaço de liberdade? Isso foi no memorial. A universidade, com o Jean, se ele estiver me ouvindo, né, Jean? Então, a universidade não é um espaço de liberdade? Numa faculdade de direito, onde se diz o tempo todo que todos são iguais perante a lei, que não deve haver discriminação, então todos teriam que ter direito a essa manifestação. O que aconteceu? Claro que nada, né? Porque não foi permitido, né? Eles pensaram que eu estava precisando tomar algum remédio, alguma coisa para ficar calma, né? Mas, na verdade, eu queria mostrar que ou é para todos ou não é para nenhum, né? Porque, a bem da verdade, esse espaço não é espaço religioso. É um espaço da ciência. O espaço religioso é no templo, né? Então, se a gente separar as coisas e respeitar uns aos outros, tudo flui que é uma beleza, não é? E para a gente ir para os nossos finalmente, né? Ir finalizando, como eu estava dizendo para vocês, é importante que a gente reflita sobre isso, sobre o nosso próprio comportamento. Como eu reagiria? Eu diria que eu sou um bandista? Mesmo eu batendo ponto toda semana no terreiro? Né? Será que eu diria? Por que não diria? Né? O que é que a gente pode ir mudando ao longo desse tempo? Veja, entre os evangélicos, eles chegaram a 27% da população brasileira. O censo diz que já chegaram a 27%. O crescimento deles é todo ano. Né? Nos idos de 1800 e 1860, mais ou menos, o catolicismo imperava com 98%. Caiu e o culto evangélico, nas suas variadas possibilidades, né, vem crescendo a cada dia. E o que é mais interessante, o número de pessoas que dizem não possuir religião, que se declaram ateus, bateu os 10,5%. Então, assim, a sociedade está sofrendo mudanças, né? Alguns estão sem esperança nenhuma, estão desesperançados, né, com a religião. Outros crescem muito. Mas por que a Umbanda então não cresce? Porque a Umbanda não promete crescimento social que não cabe a ela fazer. A Umbanda está interessada na espiritualidade, ela não está interessada na teologia da prosperidade. Não cabe à Umbanda dar o suporte que é dever do Estado. Qual é o dever do Estado? Economia, saúde, educação, alimentação, né? O mínimo de equidade entre as pessoas. Isso é compromisso do Estado, né? Compromisso da política e não da religião. Então, quando você promete para as pessoas que você vai dar tudo isso a elas, aquilo que a sociedade não tem na figura do Estado, aí os templos enchem, né? Aqui a gente busca ser o mais transparente possível, né? E pede que o mundo espiritual nos ajude, na medida das possibilidades que eles puderem, a eliminar os problemas pontuais que a gente tem, mas acima de tudo, que eles nos ajudem a desenvolver todas as virtudes humanas, né? A justiça, a igualdade, o equilíbrio, né? entre as pessoas. E é isso que a gente vai pedir ao mundo espiritual, que ele possa nos proporcionar felicidade, né? Prosperidade. E só mais uma coisa, né? Que é importante também dizer, que eu já ia me esquecendo. Nós buscamos conhecimento, e muito.
né? Eu sou até chata aqui com o pessoal, porque eu estou sempre propondo, vamos estudar isso, vamos escolher, vamos fazer aula online, vamos estudar no terreiro. Por quê, gente? Porque conhecimento é poder. É simples, conhecimento é poder, né? Não dá para a gente ficar dentro de uma concha, né? Recluso, agindo como se fôssemos ignorantes. Hoje a gente consegue ter acesso a muitos livros, a muita literatura, ao que há de mais próximo da verdade, e a gente usa isso como um suporte para que o mundo espiritual possa atuar no mediunismo e ajudar todos vocês. Espero que vocês tenham uma boa gira, né? Que os orixás os abençoem e permitam que cada um consiga alcançar aquilo que veio buscar. Saravá.